Vamos lá, meus irmãos, então, Lucas, capítulo 1, verso 60 e... Vamos ler o versículo 66 aí para ficar mais fácil de entender, antes de entrar basicamente aí no cântico de Zacarias. Lucas 1,65 vai dizer assim: Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aqui está falando a respeito de João Batista. Mas, para você entender melhor o contexto, acho que nas últimas 2 semanas, eu falei sobre o Magnificat, que é o cântico de Maria. Magnificat no sentido de que ela magnificou a Deus por conta da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida dela e sobre o seu povo. Tanto é que ela começa o cântico dela, antes daqui do cântico de Zacarias, dizendo o quê? Meu espírito se alegrou em Deus. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, nós vemos a própria mãe do Senhor, de fato, reconhecendo que ela precisava de um Salvador, que ela, por seus próprios méritos, não conseguia chegar a Deus. Então, nós vemos este cântico maravilhoso dela, como eu expliquei nos últimos 2 domingos. E eu ainda disse que tanto Maria, como Zacarias, você vai ver, como Ana, veremos mais para frente, Simeão, todos eles vão sempre atribuir as coisas a Deus. Tudo que acontece é devido ao poder de Deus, ao braço forte de Deus. Maria fez isso. Uma jovem exemplar, serva temente a Deus, e ela se dizia de todo e qualquer mérito para si e diz: o Senhor me fez grandes coisas. Poderoso é o seu nome, o seu braço foi quem fez. Ou seja, mostrando que de fato ela reconhecia que não era meritocracia. Coisa que às vezes nós não conseguimos reconhecer. Nós fazemos as coisas e olhamos e dizemos: graças ao meu trabalho, a minha força, a minha inteligência, e acabamos esquecendo de dar glória a Deus, como esses homens e mulheres de Deus faziam, porque tudo que nós temos e somos, diz a Escritura, provém do Senhor. Maria deixa claro quando ela diz: o favor do Senhor tem sido sobre mim. Maria diz: olha, o Senhor atentou para a insignificância da sua serva, e a palavra misericórdia, ela estava justamente mostrando isso. Se não for a Deus ter misericórdia da minha vida, eu até hoje estaria perdida, mas a graça do Senhor me alcançou. Eu disse na última semana também a respeito do orgulho e da soberba, que foi o que Maria disse no cântico dela, que o Senhor dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, que arrogância não combina com o cristianismo, orgulho não combina com o cristianismo, porque a tendência é, quanto mais eu e você crescemos em Deus, nós crescemos para baixo. É por isso que Paul Washer disse que um homem de Deus, quando ele chega no final da sua vida, ele está quebrado em 1000 pedaços. Por quê? Quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele conhece o Senhor, mais ele consegue ver que ele é insignificante. Isto é o cristianismo verdadeiro. 1 Pedro vai dizer que Deus espalha os soberbos. E depois, terminei dizendo que as consequências do pecado e a graça de Deus, como Maria termina dizendo no cântico dela do último domingo, que Deus amparou a Israel. Amparou no sentido de um povo que estava na miséria, um povo que estava sendo judiado, um povo que estava sendo escravizado por conta dos seus próprios pecados. Claro, não tem nada a ver com a força do inimigo, mas com a própria fraqueza do povo de Deus. E então, mesmo assim, Deus, com misericórdia, vem e acolhe aquele povo. E então nós chegamos aqui no cântico de Zacarias, um pouquinho antes, falando a respeito de João Batista, do versículo 57 em diante. Lembrando qual que é o contexto. Aqui na história diz a Escritura que, assim como o anjo chegou diante de Maria e disse: olha, você vai ter um filho, mesmo ela não sendo casada, Maria não duvidou, Maria creu, ela só perguntou: como? Não era a pergunta da incredulidade, mas a pergunta é: que jeito? O senhor poderia me explicar? Talvez mais por curiosidade. Diferentemente do pai de João Batista, Zacarias. Deus chega para João Batista e diz: você também vai ter um filho. E João Batista era velho e a sua mulher era velha. João Batista, ele faz a mesma pergunta: como? Mas a pergunta dele foi com ar de incredulidade. E a punição, então, que Deus dá sobre ele é o quê? Você vai ficar mudo. Mudo, até que esse menino nasça. E então, diante deste contexto aqui, diz a Escritura que Isabel grávida, e então, quando ela tem o bebê, as pessoas dizem: como vai chamar? Zacarias vai lá, pega uma tabuazinha, né? Não tinha um iPad na época, ele pega uma tabuazinha e escreve que se chamaria João. Então as pessoas perguntam: mas como assim? Não há ninguém com esse nome na sua família, porque essa era a tradição. E então, quando ele escreve João, a sua língua se solta e as pessoas ficam espantadas com aquele milagre. Como?
ficam espantadas com o milagre de um mudo voltar a falar, e também ficam espantadas com o nascimento daquele menino, que elas sabem. É isso que elas dizem aqui, como nós lemos, né? Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Que coisas? O mudo voltou a falar, tudo por conta de escrever o nome do filho dele. E ainda disseram, todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Consegue ver o espanto daquelas pessoas? Este cântico aqui é conhecido como, eu coloquei o nome ali, né? Benedictus. É só por conta da primeira palavra, que como Zacarias ele vai começar, né? Bendito é o Senhor, é só por conta disso. Então, perceba, diante de um milagre, de algo sobrenatural, de um mudo voltar a falar, de uma profecia se cumprindo, diz a Escritura que aquele povo temeu a Deus. Temeu, no sentido de ter medo também. Mas perceba que o milagre em si, como aconteceu aqui com Zacarias, o milagre em si às vezes pode trazer um temor, só que por vezes um temor momentâneo. A pessoa ela se espanta, ela reconhece que de fato, olha, Deus fez alguma coisa aqui. Isso aqui não é normal. E então ela teme, só que ela não permanece naquele temor. E a consequência disso é que depois ela esquece. E ela acaba se tornando incrédula e com o coração duro novamente. Nós vemos vários exemplos disso acontecendo na Escritura. Olha o que a Bíblia diz. O povo de Israel viu 10 pragas pegar na cabeça de Faraó e eles não. Acontecia com o povo do Egito, com Faraó, com o povo de Israel não acontecia nada. E então, morre o primogênito, a última praga, e diz a Escritura que eles saem para se verem livres daquele império tirânico. E eles chegam diante do mar, com o Faraó atrás, o mar se abre. Meu irmão, não sei se você já achou aquele filme do Jim Carrey, né, o Todo-Poderoso, que ele abre a sopa. Para mim, se abrisse uma sopa, eu já ia ficar bobo. Imagine um mar aberto. E o povo passando a pé. Golfinho do lado, baleia, sei lá. E o povo passa. E então, quando o último homem termina, o exército todo de Faraó no meio, aquele mar se fecha e todos morrem. Você precisava mais algum milagre na sua vida? Sem ser esse aí? Acho que não precisa, né? Só esse aí tá bom. Ótimo. Mas olha o que diz a Escritura. Este povo vendo esse milagre fabuloso, algo talvez nem Steven Spielberg seria capaz de fazer, eles veem aquele milagre, eles saem do Egito e depois morrem no deserto por incredulidade. A primeira tribulação que eles tiveram, eles disseram, não, o Senhor nos tirou de lá para nos matar de fome aqui. Passaram sede. Olha, o Senhor nos tirou de lá para que nós pudéssemos morrer de sede aqui. Meu Deus, acabaram de ver a mão de Deus de forma sobrenatural, com 10 pragas que nenhuma pegou neles. E mesmo assim, vendo aquele mar se abrindo, diz a Escritura que eles terminaram de forma incrédula e morreram na incredulidade de muitos daqueles que ali estavam. Não é isso que às vezes acontece em nossa família? Às vezes nós vemos de fato Deus agindo de forma sobrenatural. E nós ficamos impactados, mas às vezes é um impacto momentâneo. Às vezes é a esposa que sempre viu o marido perdido, sempre viu o marido no mundo, na cachaça, nas drogas, na pornografia, na idolatria. Daí de repente Deus vem e faz uma obra sobrenatural na vida dele e ela percebe, eu só podia ser Deus. Eu durante a vida inteira eu falei com esse homem em nada. E então ela tem aquela visão de que de fato, olha, Deus fez algo. Só que o tempo passa e o marido diz, vamos à igreja comigo. O que ela diz? Hoje eu não vou. Bobeira esse negócio aí. Ela acabou de ver o milagre, dentro da sua própria casa. Quantos pais podem testemunhar que, de fato, viram a mão de Deus sobre seus filhos? Perdidos nas drogas, no mundanismo. Filhos que talvez todo mundo olhava e dizia, olha, esse aqui não dá para converter. Eu já vi Deus converter muita gente ruim, mas esse aqui é um caso especial. Daí eles veem a mão de Deus e mesmo assim depois continuam incrédulos. Incrédulos. Quantas pessoas podem testemunhar que talvez foram curadas de algo que o médico disse que seria impossível ser curado? Então, através de uma oração de pessoas comuns, de homens e mulheres comuns, Deus age de forma miraculosa. E o que ela faz depois? Nada. Nada. Uma vez um rapaz tinha tuberculose e estava internado. Eu não sabia que era tão contagioso assim, né? E estava no isolamento no hospital e disse, pastor, só vim orar para mim? Eu nem fui ver o que era, né? Porque você vê, acho que dá medo, daí você não vai. Eu falei, vou, claro, vou.
Eu fui, eu lembro que, nossa, me colocaram máscara, uma roupa por cima. Ela falou, nossa, o negócio aqui é quente, hein? Eu fui lá, eu e ele sozinho, conversei com ele, orei por ele. E pela graça de Deus, ele foi curado daquilo lá. Eu lembro dele ter vindo um dia à igreja e mostrar o exame para mim. Falei, pastor, o médico não acreditou. Não tem, acho que é no pulmão que age a tuberculose, não é? Estou certo, Adriano? Estou, né? Essa parte de biologia, eu sou terrível. E ele mostrar o exame para mim lá. Falei, pastor, nem médico acreditou. Tem nada. Eu falei, louvado seja Deus, irmão. Então, agradeço. De que forma? Com a sua vida. Pergunta onde ele está hoje. Onde? Longe, mas muito longe da igreja. O negócio é vida louca, beber e curtir. Mas você percebeu? Assim como esse povo viu um milagre ali, o milagre não foi o suficiente para converter corações extremamente endurecidos. A grande lição que nós vemos aqui, olha, é que um sentimento de euforia, às vezes, não é um sentimento de temor verdadeiro no coração das pessoas. Às vezes aquilo lá não permanece, não cria raiz. Quantas pessoas nós vemos preocupadas em ir para a igreja com sentir algo, que elas nivelam o poder de Deus em um culto, não com a exposição fiel da palavra, mas se teve arrepio na hora do louvor, se chorou na hora de cantar, nada contra essas coisas, totalmente a favor. Mas você percebeu que tem pessoas que às vezes elas limitam Deus a certos sentimentos que elas tiveram em uma reunião? E às vezes dizem, nossa, o culto lá é gelado, porque, nossa, mas ninguém rodopiando, gente. Ninguém dando uns glória alto. Pode dar, não tem problema não. Mas elas limitam, elas começam a colocar o poder de Deus dentro dessas caixinhas aí. O temor deles aqui era um temor totalmente leviano, porque logo depois desapareceu. Sabe por que eu falo que é de suma importância que você venha conhecer a Deus verdadeiramente? Porque no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia em que você vê um filho doente, uma mãe na UTI, no dia que você vê um problema com a sua própria vida, sabe o que irá sustentar você? Não é você lembrar de um culto onde as luzes estavam apagadas, tinha um negocinho girando e o povo chorando de montão. Não será essas coisas. O que sustenta você no dia da crise não é o fato de um dia você ter visto um milagre ali diante dos seus olhos. O que sustenta a mim e a você no dia da crise é a nossa fé estar fundamentada na palavra de Deus. Se você está fundamentado na palavra de Deus, ainda que uma avalanche enorme venha sobre a sua vida, ainda que pareça que de fato o mundo caia sobre a sua cabeça, se a sua fé está fundamentada no que a Escritura diz, ainda assim você consegue permanecer fiel. Ainda assim você consegue ter a esperança de que lá no fundo você irá superar aquilo lá. E ainda que não supere, que você morra crendo que Deus continua sendo justo, fiel e honesto. Porque servir a Deus não é sinônimo de que tudo vai dar certo para mim e para você. Ver milagres não significa que a pessoa vai converter. O que sustenta a mim e a você no dia da dificuldade é a palavra do Senhor e o temor a Ele. Então, o que nós venhamos, de fato, aprender aqui como Zacarias, né? Eu vou dividir essa pregação em duas pregações, uma hoje e uma domingo que vem. E o primeiro princípio, põe ali, por favor, meu irmão. Verso 67, você pode acompanhar comigo, por favor? Vamos entrar aí no cântico de Zacarias, propriamente dito. Verso 67, Zacarias começa assim. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livre da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele em todos os dias. Só aí, tá bom. O primeiro princípio, então, é esse. Deus age mesmo quando o próprio Deus está em silêncio. Perceba que aqui diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Não significa que ele não tinha o Espírito Santo antes, é claro que tinha.
Muitos entendem de forma errada o Antigo Testamento, eu pelo menos durante anos aprendi dessa forma, que o Antigo Testamento, o Espírito Santo agia da seguinte forma lá. Ele vinha sobre as pessoas e saía das pessoas. Ele não fazia morada. Diferente do Novo Testamento, onde o Espírito Santo vem e fica. Isso é um erro. Se dissermos que o Espírito Santo entrava e saía nas pessoas, olha, como então vamos afirmar que essas pessoas de fato eram cristãs? Eram filhas de Deus de verdade? Não tem como. É claro que é uma diferença. Nós vemos que hoje em dia, depois de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem em poder, ele age de forma mais sobrenatural, com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele age com um poder diferente do qual ele agia antes. Mas perceba, no Antigo Testamento todas essas pessoas eram cheias do Espírito Santo. A diferença é que algumas, em alguns casos específicos, como reis, como sacerdotes, como profetas, para determinada função, o Senhor capacitava de forma especial. Mas todo filho de Deus era cheio do Espírito Santo desde lá de trás. Só que perceba, aqui, o Espírito Santo toma Zacarias e ele profetiza como profeta. Naquele momento, quando ele diz esse cântico a partir do verso 68, não é apenas um homem falando bonito. Naquele momento ali, é Deus usando a voz de um homem para falar a sua mensagem a um povo. Da mesma forma, nós acreditamos hoje que quando o pastor ele vem ao púlpito, ele abre a Escritura, ele a expõe de forma correta, no seu contexto bíblico, geográfico, ele a expõe de forma correta, ele aplica de forma correta a congregação. Ele não vem aqui dizer assim, olha, pelo que eu li aqui, eu entendi que corra dessas pessoas. Não é o que ela entendeu. Nós estamos aqui apenas para passar aquilo que a Escritura diz. Porque não pode, eu entendo A, o Daniel entende B, e os dois estão certos. O pastor ele não passa de um servente de pedreiro na casa de Deus, que ele está ali apenas para decifrar a planta, as pessoas. Então, da mesma forma, quando o pastor ele vem hoje e interpreta o texto da forma correta, aquilo que o texto quis dizer, não aquilo que saiu da mente dele devido a muitas feijoadas, devido a esses livrinhos de autoajuda que ele lê. Mas quando ele fala dessa forma, ele está sendo canal de Deus, está sendo boca de Deus. Então, quando você dá ouvidos àquilo que está sendo pregado, e o que está sendo pregado é correto, você está dando ouvidos ao próprio Deus. Esta é a parte boa. A parte ruim é, se você fica no WhatsApp na hora do culto, você está lascado. Se você ouve a exposição correta da Escritura e você não dá ouvidos, você está também não dando ouvidos à voz do próprio Senhor. Zacarias, ele começa aqui distinguindo Deus de todos os ídolos. Olha no verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Aqui ele faz um parênteses. Bendito seja o Deus de Israel. Porque ele sabia, porque não haviam outros deuses. Por mais que povos adoravam outros deuses, ele sabia, olha, esses deuses nada são. Eles são apenas pedra. Eles são apenas madeira. Eles não são deuses. O Deus que existe de verdade é o Deus de Israel. Então ele já faz esse parênteses. E além do mais, eles sabiam que as promessas de Deus, eles poderiam confiar porque Deus não é homem para que minta. Então ele começa engrandecendo a Deus, dizendo, o Senhor mais uma vez visitou o seu povo. O Senhor mais uma vez vem cumprindo aquilo que ele prometeu durante séculos e séculos. Você percebe que, a exemplo de Maria, aqui nós vemos Zacarias seguindo pelo mesmo caminho, dizendo, olha, para mostrar para vocês que Deus ele não mente. Deus ele não falha. Qual que é, às vezes, a angústia que nós passamos em nossas vidas? Nós pensamos, olha, Deus sempre disse isso daqui, mas na minha vez, talvez não aconteça. E a gente pensa que vai falhar conosco, sendo que ele nunca falhou com ninguém. Deus havia dito, durante séculos ao seu povo, eu serei o vosso defensor, eu vos abençoarei. O meu cuidado para com vocês é para que os outros povos vejam e tomem como exemplo de que de fato eu sou Deus. E se coloque na posição aqui deles. Faziam 400 anos, mais ou menos, que não havia um profeta que de fato falasse da parte de Deus, desde Malaquias. É o que acontece, chamado do período intertestamentário, onde não se ouviu mais a voz de Deus, mais de 400 anos. E então o Senhor vem aqui novamente lembrar o povo. Eu ajo, mesmo quando aparentemente estou em silêncio. Eu continuo agindo
diante do meu povo e continuo cumprindo tudo aquilo que eu disse. Mesmo tendo passado por momentos que talvez o povo aparentemente pensou que Deus os havia abandonado, eles podiam crer, Ele está conosco. Zacarias, ele narra que o crente, de fato, ele é tentado a achar que foi abandonado por Deus, que foi esquecido. Quem nunca teve esse sentimento, meu irmão? De falar, mas não é possível. O Senhor não me vê. O Senhor me esqueceu. O fulano, não acontece essas comparações, o fulano entrou na igreja tem 2 semanas, olha o que aconteceu, e eu aqui há tanto tempo e nada. E às vezes esse há tanto tempo é tempo mesmo. Às vezes são anos. E nós somos tentados a pensar, Deus me abandonou. Deus não liga para os meus problemas. Agora não, Zacarias ele vem fornecer para mim e para você armas para vencer essa tentação. O que ele vem dizer é que, de fato, o poder de Deus não é enfraquecido quando nós estamos sendo afligidos, quando nós estamos passando por sofrimento. É que às vezes nós pensamos que Deus não é todo-poderoso. Mas o que Zacarias vem dizer é que o Senhor não é enfraquecido diante da nossa aflição. Ele jamais abandona aqueles que de fato creem no seu nome, ainda que, aparentemente, pareça que os ouvidos do Senhor não nos ouvem. Mas Ele sempre ouve. Eu e você seremos afligidos, pode ter certeza. É o que diz a Escritura, não tereis aflições. Esse versículo não é grifado na Bíblia de promessa. Claro que não. É versículo ruim. Mas o Senhor deixou claro. E com certeza, a maioria das nossas aflições são por conta dos nossos pecados, dos nossos erros. Como já disseram lá atrás, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, passaríamos 1 semana sem sentar. Por quê? Nós somos os responsáveis. Nós quem causamos os nossos maiores problemas. Mas ainda que a aflição não seja por conta de nosso pecado direto, o que a Escritura diz para mim e para você é não desanimar. E é isso que eu falo para você, meu irmão, esta noite. Não desanime, não importa quão difícil seja a luta. Não importa quão grande seja o inimigo, é que às vezes nós acabamos olhando para o inimigo e acabamos esquecendo de olhar para Deus. Lembra o exemplo de Pedro? Diz a Escritura que Pedro ele começa a caminhar sobre as águas. E então, quando ele começa a reparar o vento aqui, o vento ali, as ondas para tudo que é lado, ele acaba tirando o olho do foco, que era o Senhor, e começa a reparar na circunstância. O que acontece? Ele começa a afundar. É isso que eu e você devemos sempre lembrar, os nossos olhos sempre devem estar no Senhor, sempre devem estar na Escritura, não importa quão grande seja a tempestade, mantermos os olhos sempre fixos nele. Porque convenhamos, Provérbios vai dizer assim, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Daí está lá, você está empregado, você vem ao culto, aleluias. As coisas estão dando certo, você vem ao culto, maravilha. É o primeiro problema que acontece. Ai, quero uma igreja não. Ai, que angústia que está passando lá em casa. Ai, calma aí, é justamente no dia que precisa. Aí você não busca a Deus. Buscar a Deus quando tudo está fácil, meu irmão. Acho que até o capeta busca, né? E agora? Quando há dificuldade? Quando você perde o emprego, igual eu falei para os irmãos uma vez, eu fui ao velório do pai e do irmão, 5 horas da tarde. 7h30, ele estava no culto. Falei, nossa. Isso é buscar a Deus, até mesmo no dia da angústia. Você sabe, eu e você vivemos num mundo injusto. Injusto. Um mundo onde alguns atribuem essa frase a Martin Luther King Jr., onde a verdade quase sempre está na forca e a mentira no trono. Agora, porque nós vivemos num mundo injusto, nós vamos viver desanimados? Porque convenhamos, como eu disse aqui no começo do culto, irmãos, se a gente for olhar para o nosso lado, se nós formos olhar para o país ao qual vivemos, nós temos tudo para ser desanimados, para não crermos em Deus. Vivemos num país onde há corruptos profissionais. Profissionais. Eles são profissionais em desgraçar a vida de todos. Eu achei interessante, os petistas dizendo, o Lula fez quase tudo lá na transposição do São Francisco. Mas o que ele mais fez foi transpor o dinheiro para o seu bolso. É isso que nós vemos em todo canto. Corrupto para tudo que é lado. E onde pessoas que creem em Deus, conservadores de verdade, por expressar a sua opinião, são presos.
presos por falar a verdade. Meu irmão, isso aqui é motivo para a gente viver enlouquecido, para a gente ficar doido, se nós não tivermos uma fé na Escritura, com certeza. Agora, sabe por que o nosso país é o país da impunidade? Porque aqueles que julgam, aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, estão atolados até o pescoço de corrupção. Como diz Joaquim Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há onde recorrer. Mesmo assim, o crente ele deve permanecer fiel a Deus. Mesmo onde nós vivemos épocas aterrorizantes, vivemos épocas onde você vê ONGs de proteção animal, eu sou a favor também, nada contra, mas nós vemos ONGs preocupadas o tempo todo com o animal, e nós vemos mulheres pedindo o direito de poder matar os seus filhos indefesos, porque até 3 meses é apenas um zigoto, não tem célula nervosa, e querem ter o direito de matar a criança. Este é um mundo injusto ao qual eu e você vivemos. E daí? Mesmo diante das injustiças e das aflições, Deus não é enfraquecido. Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo, mesmo que pareça estar em silêncio. Deus continua cuidando do seu povo. No verso 68, quando ele vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A mesma expressão de Maria, lembra? Deus visitou o seu povo. É claro, isso aqui é apenas uma figura de linguagem. E você vê essa figura de linguagem encontrada frequentemente na palavra do Senhor, só para exemplificar, para mostrar de uma forma mais humana de que Deus não tem as suas mãos encolhidas para nos ajudar quando precisamos. Que os ouvidos de Deus não estão tapados para ouvir o nosso clamor, quando a Ele de todo o coração nós clamarmos. Que as mãos do Senhor são sempre esticadas assim que nós pedirmos ajuda. Agora, somos nós que não pedimos ajuda, nós tentamos resolver as coisas sempre na força do nosso braço. Tentamos fazer tudo que está ao nosso alcance, e é claro que devemos fazer. Mas você percebeu, fazemos tudo, aí quando chega lá no fim do poço, ai Senhor, eu não sei, me ajuda. Daí Deus está lá, por que você não pediu antes? Por que você não pediu antes? O que Deus está dizendo aqui, de fato, nós não devemos ficar espantados por aparentemente não vermos a sua mão sobre nós, pois ela sempre está. Tem, acho que, não sei se é um livro, um filme bem antigo, aquele conto Pegadas na Areia, não sei se você já viu, é bem antigo mesmo, onde está um rapaz e Jesus andando com ele numa praia, e você vê ali as pegadas, né? A pegada dele, as pegadas de Jesus Cristo, e está passando como se fosse um filme da vida dele, assim. E então ele percebe que no momento de maior tribulação da vida, só tinha um par de pegada ali, gente. Só tinham 2 pés. Ele diz: Senhor, mas onde estava tu na hora que eu mais precisei? Então o Senhor responde: olha, nessa hora eu te peguei no colo, porque se não fosse eu, você não aguentava sozinho. Só que quantos de nós às vezes conseguimos perceber o Senhor cuidando de nós nessas horas de dificuldade? O socorro vir mais tarde do que a gente gosta não significa que Deus está atrasando. De forma alguma. Não significa que Ele não está conosco. Mas o Senhor vem sempre na hora certa. É isso que a palavra aqui, visitação, representa para mim e para você. O Senhor vem na hora certa. É igual o pastor. O pastor percebeu que ele visita o povo na hora do almoço? Na hora na hora do café? Na hora certa. O Senhor também. Ele nos visita sempre no momento devido. Mesmo em período de trevas. O que ele diz é que ele continua sendo a luz que guia a nossa vida. E o segundo princípio é o seguinte: nós vemos aqui o cumprimento da promessa. Versículos 69 até o 70, 69 e 70, vamos ler, diz assim: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. De novo, ele lembrando, assim como Maria, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Lembra que Maria cita Abraão? Assim como ele prometeu a Abraão. Cita lá atrás. Aqui nós vemos Zacarias fazendo a mesma coisa. Quando Zacarias diz que assim como prometera desde a antiguidade, Zacarias automaticamente ele já está dizendo
isso aqui que está acontecendo comigo não tem nada a ver com algo especial em mim. Não tem. O meu filho não é especial além dos demais, porque é meu filho. O Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, decidiu usar a minha vida sem precisar e juntamente a vida do meu filho. Mas se o Senhor não quisesse usar a nossa, ele usara outro. Foi exatamente o que aconteceu com Maria. Maria dizia: Senhor, o Senhor teve misericórdia da minha vida. E se eu não quisesse? Se eu não quisesse, tinha um monte que eu podia usar. Pode ficar tranquila. Não tem a ver com você. Zacarias está dizendo a mesma coisa. Ele não reivindica mérito para si mesmo. Porque não há, meu irmão. No cristianismo não há espaço para mérito nosso em relação à salvação. Você percebeu que constantemente eu tenho falado disso? Porque o assunto não muda. Para que de fato venhamos a entender que a nossa salvação é fruto exclusivamente da graça de Deus. Pastor, eu não concordo. Romanos capítulo 9, verso 11. Olha o que Paulo vai dizer. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Calma aí, Jacó e Esaú não tinham nem nascido, gente. Já estava escrito que Deus escolheu um e não escolheu outro. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição. Meu irmão, o que tem de gente que detesta essa palavrinha eleição aqui? Eu já vi pastor falar que é a doutrina do demônio. Então, rasga a escritura, ou rasga pelo menos Romanos 9 e mais outros textos. E ainda não eram gêmeos nascidos. Por que Paulo cita ainda não eram gêmeos nascidos? Para mostrar que independe daquilo que a pessoa fez. Além do mais, você lembra que Deus escolheu Jacó? Na família tinha dois, tinha Jacó e Esaú. Tinha um trabalhador, caçador, que agradava sempre o pai. Esse um era Esaú. Aí tinha um outro que não gostava de colocar a mão na enxada, que era mentiroso, trapaceiro. Jacó significa trapaceiro? Que ele nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, porque ele queria nascer primeiro para ter o direito da primogenitura. Você é um pai normal, que eu, aqui igual a mim. Se você pudesse escolher um dos dois filhos, tivesse escolher um, qual que você escolheria? O caçador que o pai disse assim: estou com vontade de comer tal coisa. Pai, eu vou caçar. Traz e faz a comida. Ou você escolheu o outro, que não sai da barra da saia da mãe? Você escolheu o outro, trapaceiro, mentiroso. Qual que você escolheria? Deus escolheu o mentiroso, o trapaceiro. Só que escolheu para mostrar. Foi por causa das obras? Não foi. Foi apesar das obras, escolheu antes. É por isso que, como diz Charles Spurgeon, nós somos forçados a crer na doutrina da eleição, de que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento. Sabe por quê? Porque se Deus, meu irmão, esperasse a gente nascer para escolher, não teria motivo nenhum. Só por conta disso. Ou você acha que você impressiona Deus com seus feitos? É igual meu filho uma vez, pequeno lá, eu estava lavando o carro, ele começou a lavar o outro lado. Ó, papai, estou ajudando. Eu falei: maravilha, hein? O pai já vai ver. Ele estava com a escova de roupa na lataria. Meu Deus. Ô, filho, obrigado, não preciso ajudar mais não. Assiste desenho. É isso que nós fazemos quando nós tentamos impressionar Deus. Caca. É por isso que o Senhor tem que nos escolher. Senão, como diz a Escritura, ninguém escolheria. Zacarias, ele não reivindica mérito para si. João Batista cresce, cheio do Espírito Santo. E quando as pessoas perguntam para ele assim: quem é você? Você é de fato aquele que nós estávamos esperando? Porque todo Israel estava. E as pessoas perguntam para ele: quem é você? Fale para nós, quem é você? Lembra a resposta de João Batista? Esse cara sou eu. Foi isso? Não. João Batista diz assim: eu sou só uma voz. Voz. Ele não diz nem seu nome. Voz é apenas aquele que fala a mensagem a respeito de outra pessoa. Porque aquele que vem após mim, ele sim é digno, e eu jamais. Zacarias não reivindica mérito para si. João Batista vai para o mesmo caminho. No verso 70 ele ainda diz: desde a antiguidade, ou seja, desde o princípio, sempre foi testemunho do povo de Deus, de que Deus cuidaria dos seus, e que Deus de fato cumpriria todas as suas promessas. Desde a queda de Adão, meu irmão e minha irmã, Deus disse: eu vou cuidar. Ainda que vocês erraram, eu vou cuidar. No verso 73, olha o que diz, 73 e 74. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos, livres das mãos dos nossos inimigos, que o adorássemos sem temor. E ainda lembra de novo a promessa feita lá a Abraão, ou seja, foi o Senhor quem prometeu. Deus faz as suas promessas, e sabe o que é interessante?
Deus faz as suas promessas e jura por si mesmo. Quando a gente era mais menino, a gente fazia, né? Você jura? Eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Já jurou? Tomara que Deus não ouça, né? Esse juramento aí. Mas a gente, eu juro por tal coisa, meu salário, juro por mim mesmo, com coisas que a gente é alguma coisa, nada. Deus é diferente. Quando ele promete, o que diz a Escritura é que ele jura por si mesmo. E a promessa dele é que ele sempre cuidaria do seu povo e que um dia ele haveria de mandar um Redentor. E que um dia ele, de fato, mandaria aquele que resgataria o seu povo dos seus próprios pecados. E o que eles estão vendo aqui, de fato, é Deus prometeu e Deus cumpre. Em Gênesis, capítulo 3, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa já era lá atrás. Quando Eva pecou, daí Deus diz, olha, eu vou pôr uma inimizade entre você e a serpente. A serpente vai ferir você, sim, o seu calcanhar, provavelmente fazendo alusão à morte do nosso Senhor. Mas aquele que eu enviar vai esmagar-lhe a cabeça. O Senhor não nos deixaria sem um Redentor, sem alguém que nos salvasse, sem alguém que cuidasse de nós. E por que Abraão é o pai da fé, você lembra? É porque Abraão, lá atrás, diz a Escritura, que Abraão creu em Deus. Mesmo olhando ao seu redor e não vendo algo palpável, algo que ele poderia dizer, olha, dá para acreditar porque tudo indica que vai dar certo. Não. Abraão é o pai da fé porque quando Deus diz, Abraão, olha, eu vou tirar você aí de Ur dos Caldeus, da terra da idolatria, e eu vou colocar você, mandar você para um caminho. Pega aí sua esposa, sua criança e vai. Abraão simplesmente foi, sem saber aonde ia. Ele creu. E por que ele é pai da fé? Porque quando o Senhor... Lembra naquele episódio onde Deus promete a ele um filho? Que Abraão tinha 70 anos, se eu não me engano. Daí Deus vem e diz para ele, rapaz, você vai ter um filho. E a sua mulher era estéril. Convenhamos, chega um senhorzinho hoje e diz, olha... E hoje ainda tem o azulzinho, sabe o que é, né? Hoje ainda tem. Mas chega num senhor de 70 anos e diz, olha, você vai ter um filho, hein? E pior, que a sua mulher que nunca teve, que é estéril. Abraão, ele é o pai da fé porque ele olha para si e ele diz, como diz a Escritura, né? Olhando o seu corpo já amortecido, esse corpo já amortecido é um eufemismo, não é? Porque 70 anos, o vigor vai embora. E mesmo assim, entendeu, né? E mesmo assim, diz a Escritura que ele crê. Eu coloquei ali Romanos 4:18. Por que Abraão é o pai da fé? Abraão esperando contra a esperança. Olha o termo. Ele teve esperança contra a esperança. Ele sabia. Ninguém tem esperança numa situação dessa. Eu creio. Ainda que eu olhe para mim, meu corpo amortecido, eu sou incapaz. Minha esposa não pode ter mais. Não temos idade. E então, com 100 anos, ele vai ter o filho. Daí ele explica. Paulo explica. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha que interessante, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ele sabia, olha, não dá, mas ainda assim, eu não posso negar o natural. Eu sei que muitos pastores, eles tentam, na verdade, ludibriar a nossa mente, dizendo o seguinte, você vai naquela empresa lá e vai lá, declara, decreta. E de forma sobrenatural Deus vai fazer. Ou pior, né? Tinha um vigarista aí que tinha uma toalhinha que ele pedia para você colocar lá na porta do banco e a sua dívida ia sumir. É quase um mágico, né? Isso é mágico, não tem nada a ver com a Escritura. Percebeu que o cristão, ele repara no natural, só que ele também acredita no sobrenatural que Deus faz. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade. Sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Deus promete a Abraão. Abraão olha naturalmente e diz, não dá.
Mas mesmo assim, ele se apega naquele que prometeu. Ele diz, se foi ele que prometeu, se foi o Senhor que prometeu, ele irá cumprir. É por isso que, como nós compartilhávamos no PG essa semana, que a nossa salvação, nós não somos arrogantes quando nós dizemos assim, olha, o dia que eu morrer, eu nem cheguei no cemitério, já vou estar, o meu corpo, né, nem chegou ao cemitério, eu já vou estar igual um foguete lá para o céu. Isso é arrogância? De forma alguma. Isso é a mais pura humildade, sabe por quê? Aqueles que de fato dizem isso, eles não estão se apoiando naquilo que eles fazem, mas estão se apoiando naquilo que Cristo fez. Por isso que quando as pessoas perguntam, pastor, se o senhor morrer, você vai para onde? Eu vou igual um foguete para o céu. Por quê? Ora, porque eu larguei a minha carreira para ser pastor? Ora, é porque eu me esforço para ser um bom pai para os meus filhos, um bom marido para minha esposa? Eu não sou tão bom assim não, estou aprendendo a cada dia. É por causa disso? Não. É porque eu tenho certeza que aquele que me deu a salvação, ele não a tomará de volta. É ele quem guarda por mim. É por isso que nós não somos arrogantes quando dizemos isto. Abraão, ele sabia que ele não tinha nada a ver com ele. Porque você imagina Abraão depois, lá no grupo de amigos deles, está Abraão na praça lá reunido lá, ou no grupo de WhatsApp da família. Aí Abraão, nasceu uma menininha, rapaz, com 100 anos, mas pensa num velhinho ativo, hein? Esse cara aí sou eu. Igual o Lula, né? De novo falando dele, né? 70 e tantos anos, mas diz, mas é igual um menino. Para ser preso não está igual um menino, né? Daí está com problema de tudo que é lado. Mas você imagina Abraão, no grupo de amigos, dizendo, rapaz, tem muita lenha para queimar aqui. Não podia dizer, porque ele sabia que aquilo tinha a ver com o Senhor. O povo de Deus não perdeu a esperança. Eu venho desafiar você, para encerrar, também não perder a esperança. A não desistir, ainda que a luta seja grande. O que a Escritura diz é que, assim como o povo de Israel, durante anos, sendo massacrados, sendo pisoteados, eles permaneceram crendo que um dia o Senhor viria e enviaria aquele Redentor, ao qual de fato livraria o seu próprio povo dos seus pecados. Eles não desistiram. Agora perceba como são muitos cristãos de hoje em dia. Eles não têm essa fé inabalável. Não, sabe o que eles são? Eles são como corredores de São Silvestre. Já assistiu? Passa no final do ano, sai aquele monte de fantasiado de Chapolin, de noiva, de Pinóquio, e sai aquele monte de gente correndo. Dá 3, 4 quilômetros. E para. Você percebeu que muitos cristãos são assim? Vem para a igreja, vai dar tudo certo, o marido vai converter, os filhos vão converter, eu vou ganhar um baita de um salário, a esposa vai embora. O filho morre. Um câncer toma conta do intestino. O luto vem. A morte acontece na família. O que ele faz? Desanima. Ora, mas cadê o ânimo? É assim que eu e você devemos permanecer. Não perder a esperança. Haverá luta, meu irmão. Sempre vai haver. Casamento. No dia a dia. Na criação dos filhos. Mas o que eu e você devemos fazer é permanecer olhando para o Senhor. E para encerrar, o verso 71, ele vai dizer, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, para usar de misericórdia para com os nossos pais. Todos os servos de Deus, inclusive profetas, patriarcas, Maria, apóstolos, todos eles não viam mérito na salvação. Você consegue ver o problema da justificação pelas obras? O que é a justificação pelas obras? Eu e você acreditarmos que a nossa justiça vem daquilo que fazemos. Você consegue perceber que dos homens e mulheres de Deus, nenhum deles acreditou nisso? De Abraão até Maria, Zacarias e João Batista, todos eles reconhecem que a salvação era devido à graça do Senhor. Era um favor de Deus. A graça de Deus e o reconhecimento dos pecados são a única via para o céu. Não existe outra. Não existe atalho, não existe outro caminho. Como ele depois vai dizer aqui no verso 74. E a conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Sem temor no sentido de, sem o temor de perder as promessas e a salvação que o Senhor nos deu. E o que ele diz que nós, depois que nós tememos ao Senhor,
Assim como o Senhor nos salvou, nós devemos viver de forma santa e justa, como ele vai dizer aqui. Assim como a graça do Senhor te alcançou, viva de forma santa e justa. Ele diz, quando adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, quando? Todos os nossos dias. Porque a graça do Senhor nos alcançou é que nós vivemos de forma santa e justa todos os dias. É assim que eu e você devemos viver. A nossa vida, meu irmão, minha irmã, deve ser para glorificar o Senhor. Este deve ser o seu objetivo. Seu objetivo não deve ser o dia que você tiver um corpo todo trincado e musculoso. Nada contra, tenha. Mas seu objetivo não deve ser esse, isso é mesquinho. Seu objetivo não deve ser o dia que você tiver um salário de 10 mil reais. O dia que você comprar um carro conversível. O dia que você tiver a sua casa própria, ainda que todas essas coisas sejam boas. Não faça disso o centro da sua vida. Não faça isso o seu grande objetivo. Sabe por quê? O dia que você conquistar, você vai se frustrar. Porque você vai ver que aquilo que você sempre sonhou não supre o vazio do seu coração. Eu desafio você a, de fato, viver para que Deus seja glorificado em sua vida em tudo que você fizer. De coisas grandiosas a coisas mínimas. O dia que você for trabalhar, como amanhã, segunda-feira, vá para o seu trabalho, ainda que você seja um faxineiro, mas vá dizendo assim, eu vou glorificar a Deus porque eu vou limpar esse chão da melhor maneira possível. Ainda que meus patrões não vejam, ainda que eu limpe bem feliz com o pé cheio de barro, eu farei. Porque eu não faço para os homens, mas eu faço para Deus. O dia que você, irmã, for colocar um botão na camiseta do seu marido, ainda que o bendito não veja, nem perceba, não interessa. Faça aquilo da melhor maneira possível, porque independentemente da profissão ou do serviço que você exerce, do tanto de dinheiro que você tem, você deve viver para que o Senhor seja glorificado em sua vida. É isso que eu falo constantemente. Eu vejo meu filho todo dia saindo de manhã para trabalhar e eu digo, olha, não interessa, trabalhe para glorificar a Deus. Se você ganhar bem, louvado seja Deus. Se não, não há problema, mas chega naquele depósito e faça tudo para que as pessoas vejam Deus através do seu trabalho. Faça da melhor maneira possível. É assim que eu e você devemos fazer. Glorificar o Senhor, seja na alegria, na tristeza. Porque, convenhamos, é fato glorificarmos a Deus, assim como Maria e Isabel, ao ter aqueles bebezinhos, né? Você imagina a alegria de Maria? Nossa, meu filho vai ser tudo isso? Glória a Deus. Você lembra como o bebezinho de Maria terminou? Sendo culpado de algo que ele nunca fez. Ultrajado, cuspido, chicoteado, pregado numa cruz. Mas glorificando a Deus. Nós vemos Zacarias glorificando a Deus pelo nascimento do seu filho. Lembra como o filho de Zacarias terminou? Decapitado. Por quê? Por conta de uma menina que entrou dançando e o rei já estava com a cabeça cheia de vinho e disse, nossa, o que você quiser eu te darei. E a mulher vai e fala com a mãe, e a mãe tinha um caso com o rei, e por conta disso, em vez de preferir metade do reino, o que ela disse? Não, só a cabeça daquele homem está ótimo. Então, por conta de uma dancinha, de um quadradinho do capeta de 8, aquele homem termina morto de forma trágica. Morreu de forma trágica, sim, mas morreu glorificando ao Senhor. Assim deve ser a minha e a sua vida, até na morte. Olha, eu não sei como vou terminar meus dias, não sei. Não tem como saber. Mas eu peço ao Senhor todos os dias, sabe para quê? Para que eu termine fiel. Eu oro todo dia para que a nossa igreja cresça, para que a nossa igreja avance, para que a cada dia mais vidas se convertam. Todo dia, todo dia. O Senhor sabe, quando eu chego nessa parte da oração da igreja, Ele já sabe, de novo. Todo dia, fala, Senhor, acrescenta pessoas naquele lugar. Salva vidas. Quantas pessoas se perdendo por aí. O Senhor sabe o quanto eu tenho lutado, sido honesto, ainda que cheio de pecado. Mas apesar de mim, faz milagre naquela igreja. E eu todo dia oro. E eu tenho fé em Deus que o Senhor vai fazer. Que nós veremos a cada dia a igreja crescendo, teremos um salão próprio, teremos vários líderes, obreiros, pastores. Eu tenho fé para isso. Mas ainda que isso não aconteça, ainda que a igreja termine, eu termine a minha vida com a igreja com 30. Sabe o que eu peço ao Senhor? Deus, que eu seja fiel a esses 30. Que de fato eu possa, de todo o meu coração, é isso que eu penso quando eu vou
preparar os meus sermões, como eu trabalho todo dia, estudando o dia todo, sabe para quê? Eu penso em cada irmão que tem aqui, olha, se vier gente fora, eu oro para isso que venha. Mas se não vier, eu tenho certeza que essa palavra aqui, puxa, a irmã tem passado necessidade. O irmão perdeu o emprego. O outro está com problema na família. E eu oro de todo o coração. Falei, Deus, que essa palavra possa de fato trazer ânimo aos meus irmãos. Deus dê a graça, sim, a igreja avançar muito, mas o que eu mais peço para Deus é que, Senhor, me dê a graça de ser fiel. Eu desafio você, meu irmão, a crer nisso. Eu não sei como vai ser o seu fim. Eu não sei se você vai ser rico. A probabilidade é que não. Poucos são. Mas que nós venhamos a terminar a nossa vida glorificando ao Senhor em tudo aquilo que eu e você fizermos. Amém, meus irmãos?